Para falar melhor sobre esse assunto, né? Essa foi a terceira reportagem. Todo sábado a gente está trazendo uma reportagem especial e tratando várias vertentes, várias ramificações, digamos assim, dos efeitos de um câncer numa mulher nesse período do Outubro Rosa, dessa campanha importantíssima. E para falar melhor sobre o assunto que foi tratado hoje na terceira reportagem, um toque de esperança, conversamos agora com a doutora Luciana Calazans, ginecologista da Procriar, que aceitou o nosso convite. Bom dia, doutora Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao Superene. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Doutora, existe uma dúvida muito grande das mulheres. Por exemplo, primeiro, o câncer é uma doença muito agressiva e tal. Mas quando se fala nisso, uma mulher que sonha em ser mãe, por exemplo, ela já fica com aquela preocupação. Será que se eu tiver câncer eu nunca vou poder ser mãe? Qual a resposta para essa dúvida? É muito importante hoje em dia a gente saber que existem sim técnicas para a gente poder aumentar muito a chance dessa mulher ser mãe no futuro. Então, o diagnóstico de um câncer em uma mulher em idade reprodutiva que não tem sua família constituída, é de extrema importância que essa paciente seja orientada das possibilidades de preservação de fertilidade para se tentar uma gravidez no futuro. Apesar da gente ainda ter muitos novos casos de câncer, a oncologia vem melhorando muito, né? As técnicas vêm sendo otimizadas e junto com o avanço da oncologia, que traz mais casos de cura, mais casos de remissão, a gente tem também o avanço da medicina reprodutiva. E a gente está falando de mulheres que no futuro podem estar curadas, podem estar com essa doença em total remissão e tem sim a possibilidade de ter filhos. Mas só para ficar mais claro, por exemplo, uma vez que ela já descobriu, ela está no início da doença, por exemplo, ainda existe a possibilidade dela fazer isso? Existe e esse é o momento oportuno. O momento do diagnóstico é o momento para se discutir essas opções com a paciente. E aí a gente precisa de uma equipe muito coesa, que conversa muito bem, do oncologista, com o médico especializado em medicina reprodutiva, uma equipe de apoio emocional, para poder falar com essa paciente primeiro. Você tem essa doença, o seu tratamento vai ser com quimioterapia ou com radioterapia, o que é que vem para o futuro? E expor para a paciente a chance do tratamento comprometer a possibilidade de fertilidade no futuro. A partir do momento que a gente tem uma paciente em idade reprodutiva com chance de perda de fertilidade, ela deve ser encaminhada para poder avaliar as possibilidades de preservação dessa fertilidade. O que a gente tem hoje, principalmente a principal técnica recomendada é o congelamento de óvulos. E aí esses óvulos congelados, no futuro, podem ser utilizados sim para uma gravidez. E quando a mulher já está num estágio avançado da gravidez, por exemplo, ela já está com 5 meses, por exemplo, uns 6 meses, e ela acaba descobrindo um câncer nesse período, como é esse tratamento? Qual é a orientação? Aí o tratamento vai depender muito da orientação oncológica, né? Dos riscos para o feto, do risco de esperar esse parto. Vai depender muito da doença e das possibilidades de tratamento. Tem havido uma procura muito grande de mulheres para essa questão da saúde reprodutiva, por exemplo, mulheres preocupadas, como a senhora disse, tem mulheres que elas já sabem que na família, por exemplo, elas têm ali uma possibilidade de desenvolver uma doença como essa. A senhora percebe uma preocupação das mulheres hoje por esse motivo, pelo medo de vir a desenvolver um câncer? A gente, na verdade, o que a gente percebe mais é uma preocupação ao diagnóstico. Claro que quem já tem um histórico familiar ou está preocupado com uma doença no futuro, às vezes vem para a gente ter uma conversa. Mas a principal indicação de realmente a gente fazer uma indução da ovulação, congelar óvulos, a gente tem para as pacientes que ao diagnóstico do câncer, né? A gente não sabe quem vai ter, a gente não sabe quem está livre aí da doença, mas ao diagnóstico é muito importante que essas pacientes sejam informadas da possibilidade. E quando a gente fala com uma paciente com diagnóstico de câncer sobre fertilidade, sobre gravidez, sobre futuro, isso traz muita expectativa boa para elas, isso traz muita esperança de futuro. É um momento ali em que você está falando de
vida no futuro, de ter filhos no futuro, que ela consegue olhar para frente e ver coisas boas que podem acontecer depois desse tratamento. E como é esse processo? É um processo muito complexo, demorado? Por exemplo, começa com a consulta. Como é que é feito esse acompanhamento para uma mulher que ela quer congelar os óvulos dela? O que é muito importante é que os serviços que trabalham com congelamento de óvulos para pacientes com diagnóstico de câncer estejam preparados para receber essa paciente em todos os aspectos, né? Então é isso que a gente falou, de já ter um contato entre o médico oncologista que faz esse diagnóstico, que conversa sobre isso e encaminha para o médico especialista em medicina reprodutiva. É importante que tenha esse apoio psicológico e que a clínica esteja pronta para dar prioridade para essas pacientes. São pacientes que, ao diagnóstico, se elas definem que querem preservar a fertilidade, querem fazer um congelamento de óvulos, isso tem que ser feito de forma rápida, otimizar o tempo. Às vezes o que ela tem é exatamente esse tempo entre fazer o congelamento e já começar um tratamento, uma quimioterapia, por exemplo. Em geral, o que a gente precisa é de mais ou menos 2 semanas para a gente poder fazer essa indução da ovulação e o congelamento de óvulos. E quanto antes a gente começa, antes essa paciente, mais cedo essa paciente vai conseguir começar o tratamento para o câncer. E tempo nesses casos é muito importante. Então, não é que seja simples, mas a gente tenta sempre facilitar e otimizar e começar na mesma semana, o mais rápido possível, sempre em acordo com o oncologista, de que a gente tenha esse tempo para poder seguir aí com a indução da ovulação e a preservação da fertilidade. Doutora Luciane, quando uma mulher ela já teve um câncer, ela já fez um tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia, e ela já está com uma certa idade e ela pensa não em já ter um filho, por exemplo, assim, de imediato, mas depois de ter tido a doença, ela quer passar a congelar os óvulos. Ela ainda tem chances de fazer isso? Depende muito de caso a caso, né? As doenças, os cânceres, por que que eles impactam tanto na fertilidade? Por que que a gente fala disso, né? De câncer e perda de fertilidade, preservação de fertilidade, porque principalmente os tratamentos têm um impacto negativo sobre o ovário. Mas isso vai depender muito, vai depender da doença, vai depender do tratamento proposto, vai depender da dose que aquela paciente precisou, vai depender da idade da paciente ao diagnóstico. Então, algumas mulheres, por exemplo, o câncer de mama, algumas mulheres vão ter sim um impacto grande na fertilidade e outras nem tanto. Por isso que o ideal é a gente não esperar o tratamento para depois avaliar. E aí, a fertilidade dessa paciente diminuiu, o que a gente chama de reserva ovariana, que são os folículos daqueles ovários, diminuiu, e sim tentar prevenir isso antes para aquelas pacientes que vão ser submetidas a um tratamento que tem uma chance grande de comprometer a fertilidade. Agora, não é uma verdade absoluta que tratou, ficou infértil, não é isso não. Muitas pacientes às vezes engravidam espontaneamente depois de um câncer, mas a gente não sabe exatamente quem vai ser essa paciente e quem vai ter a fertilidade comprometida. Por isso que é de extrema importância que toda paciente receba as orientações e possa tomar suas decisões preferencialmente antes de um tratamento potencialmente deletério. E a amamentação, ela fica prejudicada de imediato também, nesse contexto? Se a paciente tiver em quimioterapia, pode ser que sim. Mas uma paciente que passou por um tratamento, né, quimioterápico ou por uma radioterapia, depois engravidou, teve o filho, ela pode amamentar normalmente a princípio, isso não seria um problema, não. Doutora Luciane, como é o acesso a esse procedimento de congelamento de óvulos? Eu me refiro em relação ao acesso, por exemplo, isso é disponível? A rede pública de saúde disponibiliza isso de alguma forma? Ou é só por planos de saúde ou particular? Como é que é o acesso disso às pacientes? No Brasil, a gente não tem cobertura por parte dos planos de saúde para esse tipo de tratamento. Existem alguns serviços da rede pública, sim, que oferecem, né? Então, isso aí, a paciente tem que ser orientada e tem um caminho pelo SUS para ela ser encaminhada e receber assistência. E a gente tem as clínicas particulares que acolhem e estão prontas para receber essas pacientes também. Interessante a senhora falar isso. Plano de saúde, a gente gasta uma nota, com o plano de saúde não tem direito a um procedimento importantíssimo como esse, e a rede pública que tanto se fala
de alguma forma ainda acaba dando esse suporte para as mulheres que querem. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no Super N. Nós conversamos. A doutora Luciana Calazans, ela é ginecologista da Procriar e veio falar com a gente hoje, repercutir essa nossa reportagem especial, essa nossa série que a gente está fazendo nesse período do Outubro Rosa, falando aí das mulheres que venceram um câncer e que ainda sonham em ser mãe. Um excelente dia para a senhora. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso jornal. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante e até a próxima. Até a próxima.